Sebrae Delas no ar, direto do Delas Summit 2025, para a gente bater um papo que vai te trazer muita inspiração e para promover troca. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, estamos aqui desde ontem. Aproveitando muito o evento. Muito bom. Tá muito bom, muito bem organizado, muita coisa para ver e para fazer, né? Eu queria que você começasse nos contando o que é o Verbo Mulher. Muito bem. O Verbo Mulher é uma empresa de impacto social que, diferentemente de outras empresas de impacto social, ela não pega a camada mínima da sociedade, pega a nossa faixa do meio, né? E a gente trabalha especificamente, muito mais especificamente, com mulheres que foram, como eu tenho dito, despachadas pela CLT. Né? São aquelas que trabalhavam em organizações, em empresas multinacionais, etc., e que ou porque ficaram grávidas, ou depois, quando tiveram filhos, ou porque ficaram velhas, a empresa achou melhor despachar, né? E elas chegam no nosso grupo, a gente tem encontros mensais com mulheres. Quando elas chegam para nós, elas são muito machucadas, muito se sentindo desvalorizadas, né? Elas estão precisando entrar num esquema de empreendedorismo, mas elas são tão doloridas que está difícil de fazer isso, né? Que valor eu tenho se me mandaram embora depois, às vezes, de muitos anos de trabalho? A rejeição diminui muito a mulher, né? É horrível, a autoestima você vai, né? Pelo buraco. Então, a gente começou a trabalhar isso, né? E a gente faz encontros com vivências, com trabalhos. A gente tem várias terapeutas no grupo, a gente tem psicólogos, mas tem outras profissionais que trabalham de várias áreas, planejamento financeiro, marketing, etc., né? Então, a gente trabalha o emocional para elas conseguirem fazer com que o resto realmente levante e ande. E fora isso, a gente também atende empresas, que aí a gente atende, obviamente, quem ainda está na CLT, quem ainda está nas empresas, para trabalhar inclusão feminina, empoderamento feminino, diversidade de gênero e equilíbrio da saúde emocional. Ai, que incrível. De que forma o Verbo Mulher encontrou a sua trajetória? Puxa vida. Eu acho que eu conto um livro isso. Já conta um pouquinho pra gente. Eu sei, não me lembro se eu contei isso no capítulo. Eu tenho 4 filhas mulheres, né? 4 filhas. E a primeira neta foi mulher também. Quando ela nasceu, eu fiquei nervosa. Eu digo, meu Deus, é a terceira geração a partir de mim e o mundo não mudou tanto assim para receber ela e para o futuro, quando ela estiver adulta, né? E aquilo me chacoalhou muito, me deixou emocionada. E eu disse, o que eu posso fazer? Né? Para mim, talvez não tenha mais muito resultado, mas para as outras, a partir de mim, né? E aí a gente começou um trabalho de empoderamento feminino. Foi meio devagar, meio por onde que a gente vai. A gente não sabia bem o que a gente ia fazer, uma coisa nova na época, 10 anos atrás, né? Então, foi meio descobrindo o caminho. E como eu digo, o Verbo Mulher é uma coisa engraçada, ele tem uma vida própria. Eu comecei pensando que eu ia fazer de um jeito e ele foi se apresentando de outro, né? Então, hoje a gente está, agora inclusive com um livro, a gente tem instrumentos de trabalho que a gente na época não tinha, a gente começou a trabalhar, inventar as coisas e tal. Estamos aí, né? A gente vai trabalhando. Vamos falar sobre o livro? Vamos. Conta pra gente a ideia desse livro. A ideia desse livro. Nossa, a empresa abriu em 2015. Em 2016, já fazia um ano que eu convivia com algumas dessas mulheres. Nossa, essa mulherada tem um monte de coisa legal para contar, de vida, né? Não é de empreendedorismo, de vida, quem eu sou, o que eu já vivi, né? As dificuldades que eu já passei, por que eu cheguei aqui e tal. Então a gente podia fazer um livro sobre isso. Só que naquela época, 9 anos atrás, não tinha as facilidades que a gente tem hoje de imprimir um livro sem necessariamente depender, digamos assim, de uma editora, né? E que era um custo muito alto para nós naquela época, né? E aí a gente engavetou o projeto, tentamos fazer uns orçamentos que não vai dar. E aí engavetou. E aí, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a Camila fez a gentileza de dizer, Ana, vamos desengavetar. Disse, nossa, acho que é uma hora legal de desengavetar isso aí. Legal. E aí a gente voltou. Então, são 17 mulheres contando parte de suas histórias, né? De alguns problemas, dificuldades que já passaram e que já superaram. Transições de carreira, algumas meio traumáticas, digamos assim, né? Tem questões de violência, tem questões de gestação na adolescência, tem vários pontos de vista diferentes, né? E o interessante é que à medida que elas iam escrevendo,
e a gente tem o grupo das autoras, elas começaram, meu Deus, eu comecei a ver a minha história, chorei muito, foi uma cura para mim. E aí a gente se deu conta disso. Além de ser para nós, a gente pode proporcionar essa cura para outras mulheres. E aí a gente está aqui fazendo as mulheres também escreverem suas histórias. Acho que vai sair mais livro depois. Que lindo! E também a história da outra, muitas vezes, ela acaba se assemelhando a experiências vividas por nós, né? Então o livro ele acaba sendo amplo para todas as mulheres. Com certeza. Como tem sido esse retorno delas? Fantástico, fantástico. Tem uma especificamente que me emocionou muito, que é uma tia de uma das autoras, já com mais idade, e que viveu uma situação de vida difícil, inclusive com um marido violento, tudo, né? E ela ganhou da sobrinha o livro. E ela começou a ler e disse, eu quero escrever sobre o que eu estou sentindo ao ler. Olha que interessante. O que eu estou sentindo ao ler as histórias. E aí a sobrinha, ela escreve à mão, a sobrinha printa e põe no Instagram e a gente consegue ver o que ela tá sentindo cada história. Ah, cara, é o tipo da coisa que, sabe? É uma reação à leitura. Fantástico. Cada capítulo. Isso, é muito legal, é muito legal. Fora isso, quem tá lendo, amigos e mesmo pessoas desconhecidas e tudo, nossa, eu não sabia. Eu não sabia daquelas mulheres, um monte de coisa. Quando eu olho e começo a ler, essa fulana eu não sabia que tinha passado por isso, por aquilo, entendeu? Então tu começa a ver o valor. Porque também é um momento de, na hora que elas vão relatar, de mergulhar nas próprias histórias, né? Porque muitas vezes as vivências as mais difíceis e que servem de lição para outras mulheres, elas são difíceis de serem contadas, faladas. Então elas tiram delas o que acaba se tornando também uma cura, como você trouxe. Isso. E elas mesmas se surpreendem muitas vezes com o que estão vendo ali. Com certeza. Né? Elas contam isso no nosso grupo off, né? Que foi terapêutico escrever. Né? E isso é uma coisa que com isso a gente está fazendo também oficinas de escrita terapêutica. Não necessariamente para tu publicar um livro, né? Mas para tu rever a tua história colocar para fora e ir te curando à medida que tu vai escrevendo e te dando conta, puxa, eu passei por isso, mas olha como eu hoje, olhando para trás, eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou uma mulher maravilhosa, até porque eu venci tudo isso, né? Então é fantástico o que está acontecendo. Onde vocês atuam agora? Onde? Geograficamente? Geograficamente, ok. Geograficamente lá, obviamente, né, na região de São Paulo, ali toda a região de indústrias, quando a gente atende empresas e as próprias mulheres da região. A gente tem um encontro presencial por mês e outro online. Então, o online alcança então qualquer lugar. Os catarinenses também podem também participar, mas aí tem que entrar em contato com a gente, porque a gente manda o link escondido. Claro, tá certo. Porque aí a gente fala de assuntos que eu chamo de papo calcinha, que é bem sobre sexualidade, sobre relacionamentos, e a gente cria um ambiente seguro para conversar e poder se abrir, contar, discutir, trocar, né? A experiência do eu vivi isso. E aí eu conto coisas minhas também, traumas que eu vivi. E aí a gente vai se curando junto, porque é uma rede de apoio, né? Uma com a outra. Incrível. É bacana, E vocês têm outras ferramentas, como as cartas. Explica pra gente. Então, as cartas foi uma ideia que eu tive, sei lá quanto tempo atrás, né? Me lembro mais. Eu digo, nossa, tem tanta mulher que fala coisas importantes, né? Uma das mais jovens aqui, eu acho que é a Malala, né? Mas tem várias outras, tem até a Rita Lee, com frases da Rita Lee. E aí eu comecei a fazer uma seleção de frases, de coisas que elas já disseram. E eu disse, cara, isso dá conselhos de mulheres para outras mulheres, né? E aí, então, são 52. Aí uma mensagem em cada carta. Uma por semana. A priori, um ano tem 52 semanas, né? Tu pode tirar uma por semana, ou pode tirar quando tu tá precisando de um conselho. Ou digamos, de uma mensagem de uma amiga. Que né? lindo! Tem a Viola Davis, tem vários. Olha aqui, falando na Viola Davis. Tudo o que você precisa fazer é mover as pessoas só um pouquinho para mudanças acontecerem. Não precisa ser algo enorme. E realmente, os passos que elas mesmas dão na direção das histórias delas são mudanças também, né? Sim, sim. E tem várias outras interessantes. Olha, Coco Chanel, o sucesso é mais frequentemente alcançado por aqueles que não sabem que o fracasso é inevitável. É isso, é acreditar. E aqui acaba sendo uma injeção de ânimo também no dia delas, né? Com certeza. E sabe que às vezes aconteceu alguma coisa na tua vida que te deixou meio para baixo?
e às vezes tu não tem com quem falar, para quem que eu vou pedir um conselho, já não tem mais mãe, por exemplo, né? Puxa uma cartinha, porque tem uma coisa que funciona, é essa energia, quando a gente joga e vem exatamente aquilo que tu precisava ouvir. Que lindo, que projeto Muito bom. lindo, Ana. Eu sou a mãe, mas eu acho. Conta pra gente as principais lições que você já aprendeu nessa caminhada. E acho que a principal de todas nós mulheres temos coisas em comum. Por mais que tu seja de Santa Catarina, a outra seja de São Paulo, a outra seja de, sei lá, de Manaus, a outra seja de Londres, a outra, sei lá, né? Mas o fato de sermos mulheres tem coisas que tem para todas, né? E é interessante, claro, não a vida inteira, mas tem pontos que são em comum, né? E a gente consegue reconhecer na outra um pouco da gente. Eu acho que essa é a principal lição. É um tipo de empatia, né? Mas não é só empatia. Empatia é tu achar que sabe o que o outro sente, mas tem coisas que a gente sabe que o outro sente porque a gente já viveu, né? Porque a gente também é mulher, a gente também passou por isso, né? Próprio preconceito, machismo. Qual a mulher sobre a face desta terra que nunca passou por uma situação, pelo menos uma, de machismo? Ou violência. Outro dia a gente estava falando até sobre isso. Né? Violência, assédio dentro de ônibus, né? Na rua, enfim. E aí a importância de se conectar, né, com mais mulheres. E de dispor a ouvir a outra, de acolher a outra, porque é como se fosse um filho quase, né? Eu te acolho, eu te abraço, eu te entendo. Às vezes a gente precisa só do colo. E colo tem aqui no Della Summit, né? Com milhares de mulheres que vieram dispostas a se conectar. Isso. O que você tá achando dessa conexão? Tô amando, né? É uma pena que a gente tá com stand, então a gente não consegue circular o tempo inteiro, né? Mas a gente tá fazendo muita coisa, a gente não conseguiu acompanhar, eu não consegui, pelo menos, acompanhar palestras e tal. Mas a gente tá indo nos lugares e conversando com uma, daí vem, volta pra cá e vai lá, conversa com outra, e aí a gente troca, a gente faz indicação, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar nisso. Isso é outra coisa legal. Né? Não tem nada a ver com o meu negócio? Não tem, mas eu conheço alguém que pode, né? E já coloquei um povo em contato aí. O poder, né, dessas conexões. É muito bom. Acho que conexão, a gente não vê. Eu tenho certeza, nós não viemos aqui para vender. Nós viemos aqui para fazer conexões. É isso que é um excelente caminho, né? Para que tudo dê certo, inclusive para que as vendas aconteçam. Parcerias sejam formadas. Parceria é muito importante, muito importante. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz tudo sozinho, ninguém. Ana, qual mensagem que você deixa para elas que estão nos assistindo, que se identificaram com o verbo mulher, com o que você veio relatar e dividir com a gente? A gente tem que desenvolver a sororidade cada vez mais. A sororidade, para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, mas para quem não sabe, é o sentimento de fraternidade entre as mulheres. É a gente não invejar a outra, é a gente não querer que a outra caia, é a gente não criticar a outra, é a gente estender a mão e ajudar sempre. Aí eu fiquei brava, fiquei com raiva, relaxa, conta até 10 e começa de novo, vai lá e ajuda aquela mulher que ela está precisando de auxílio. Acho que é esse o principal ponto. O resto a gente dá um jeito, a gente faz junto. Ai, parabéns, Ana, pelo seu trabalho. Que propósito lindo. É lindo, eu também acho. Vida longa ao verbo mulher, que você volte mais vezes para dividir toda a sua experiência, seus aprendizados com as mulheres aqui de Santa Catarina. Leiam o livro, vocês já têm no mínimo 17 aprendizados. Olha só, histórias impactantes aqui. Isso. E que vão fazer a diferença, vão te atravessar de alguma forma. Isso. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E nós ficamos por aqui com o Sebrae Delas, mas você sabe que tem muito mais conteúdo sempre aqui na TV Inova. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!